Olá, uma excelente noite para você. A partir de hoje, sempre aos sábados, depois do Brasil Urgente, nós temos um encontro marcado aqui no Band Entrevista. Um programa onde o time de jornalistas da Band Triângulo vai trazer uma análise dos fatos mais importantes da semana na região, no estado e no Brasil. E nesse programa de estreia, uma entrevista exclusiva com o prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão, ao nosso gerente de jornalismo e apresentador do Minas Urgente, Ricardo Bagnetti. É a primeira entrevista exclusiva de Odelmo a uma emissora de televisão depois de muito tempo. E isso em meio às últimas medidas de prevenção e combate à Covid-19, que, claro, foram o foco dessa conversa. Bagnetti, é com você. Boa noite, Vitor. Boa noite, o pessoal de casa. Boa noite, prefeito Odelmo. Está nos recebendo aqui na sala de reuniões da Prefeitura de Uberlândia, tomando todos os cuidados aí que requer a saúde nesse momento, justamente para a gente falar de saúde, né, prefeito? Vamos falar aqui das medidas de prevenção, vamos falar dos cuidados que estão sendo tomados aí com a população de Uberlândia. Então, para a gente começar, prefeito, falando de saúde, eu gostaria de saber o seguinte: como é que está a saúde do senhor? Está tudo em ordem? Como é que está o emocional do prefeito Odelmo? Boa noite. Boa noite, Bagnetti. Boa noite, senhores telespectadores da nossa Bandeirante. É um prazer estar nesse programa de estreia agora. Eu vou até tirar a máscara um pouquinho, que eu tenho que rir, né? Porque com a máscara fica difícil, né? Ô, Bagnetti, eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou cumprindo missão de Deus. Estou muito feliz com aquilo que eu estou fazendo. Tenho a consciência que eu tenho tentado fazer o melhor que eu posso fazer. Não só eu, mas toda a equipe da Prefeitura e de Saúde Pública da nossa cidade, médicos, enfermeiros, enfim, todos aqueles que estão trabalhando à frente dessa pandemia. Sem dizer também os outros setores da pandemia, da Prefeitura, que você não pode parar os outros setores. Prefeito, essa semana a população foi pega de surpresa em função do decreto que estava em vigor, o decreto da fase rígida, né, onde previa toque de recolher, lei seca, o fechamento do comércio não essencial. Ele tinha a duração de 15 dias, né, ele se encerraria ontem, então sexta-feira, dia 9, né, mas o senhor antecipou, o senhor e o Comitê de Enfrentamento se anteciparam e voltaram atrás na fase intermediária aqui na cidade de Uberlândia, permitindo então a reabertura de alguns segmentos do comércio. A questão da lei seca, ela foi abrandada. Eu pergunto para o senhor o seguinte: o porquê dessa decisão antecipada? Os números da doença hoje embasaram essa decisão, ou talvez a pressão que a gente estava acompanhando de setores da economia, comerciantes, trabalhadores que estavam sem trabalhar durante esse decreto mais rígido? Meu amigo Bagnetti, e senhores e senhoras telespectadores, eu não trabalho sob pressão. Meu trabalho é de coerência e de ter a certeza que eu estou promovendo o melhor. Então não adianta vir pressão para cima de mim. Se eu tiver que cumprir uma decisão que seja para incomodar, eu vou tomá-la. Porque eu não estou pensando na minha vida e na minha pessoa. Eu tenho a responsabilidade com a cidade de Uberlândia, com a economia, sim, mas também com a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade. Sabe por quê? Para que eu não veja aqui na nossa cidade, nós não possamos ver, se Deus quiser, o que eu vejo em outras cidades. Uma pessoa morrer na porta de uma unidade dentro de uma ambulância. Então, a decisão que eu tiver que tomar, eu vou tomar. Foi baseada nos números. Então, agora eu vou chegar aí, baseado em números. No dia 2 de março de 21 agora, nós tínhamos 182 pacientes nas enfermarias e 203 esperando UTIs. E quando nós começamos a vir essa semana agora, nós caímos para 42 de enfermarias e 32 de UTIs. Com adendo, os 32 de UTIs, Bagnetti, estão nas UAI? Estão, mas estão numa UTI na UAI. Aliás, que muitos comentam, essa medida não vale nada. Vale sim aqui, ó. Ela vale sim.
Ela sacrifica, eu sei. Ela incomoda, eu sei. Mas tem hora que o administrador público tem que ter a coragem de tomar a decisão que ele tem que tomar. Prefeito, mas esses números ainda não são ideais. Não, a gente tem 100% de lógico ocupação dos leitos de hospital aqui. Talvez prolongar um pouco mais até sair dos 100% não seria o ideal? Não, mas eu entendi, Bagnete, pela situação de hoje, pelos remédios que nós temos na rede, que nós adquirimos, inclusive cedemos remédios para os hospitais particulares, porque nós nos preparamos para enfrentar isso. Com a infraestrutura montada nas UAIs. Por exemplo, nós pusemos hoje reservatórios de oxigênio nas 4 UAIs que estão atendendo o Covid. Quer dizer, hoje acabou esse transatlântico do botijão de oxigênio, do balão de oxigênio. Hoje nós temos os depósitos. Lá eu tenho mais de 800 bicos instalados para levar o oxigênio para o paciente que necessitar. Então, veja bem, então essas são as condições que nos permitiram avaliar nesse início de semana, fazer essa antecipação, mas com esta recomendação. Se não houver por parte da nossa população a compreensão, o respeito, o afastamento, o uso da máscara, o álcool gel, certamente nós não vamos permanecer neste momento que começa a ser favorável. Por que eu estou dizendo isso? Mas então a decisão foi baseada com esse sentimento, com essas perspectivas, para dar um alívio ao emprego. Não pensa você que eu não penso no emprego, não? Mas aí que eu pergunto ao senhor, a população de uma forma geral, como eu disse, foi pega de surpresa, ela de certa forma comemora essa regressão da fase rígida para a fase intermediária, mas a grande reclamação dos empresários, dos trabalhadores, enquanto nós estávamos na fase mais rígida e a grande maioria não poderia trabalhar, é que não tinha uma contrapartida do município. Por exemplo, a questão do IPTU. O que a prefeitura fez, prefeito, para dar essa contrapartida para quem não conseguiu trabalhar? São uma das poucas arrecadações próprias que eu tenho. Se eu começar a poder retirar a arrecadação que me sustenta, que eu vou poder pagar o remédio que eu sustento a unidade de saúde, que eu vou tirar um recurso que eu sustento o médico, a enfermeira e a equipe de saúde, que eu for tirar o recurso que eu tenho aqui, que eu mantenho isto, nós estamos mantendo, da melhor forma que nós podemos manter, como que eu faria? Então, aquilo que for possível, nós fizemos. Nós prorrogamos algumas cobranças, algumas taxas, prorrogamos prestação de casas. Por exemplo, cesta básica, nós adquirimos próximo a 45 mil. Como é que a fiscalização ela trabalhou nesse interim da fase mais restritiva? Porque nós temos o toque de recolher, a não venda de bebida alcoólica, e a gente percebia, no contato que a gente tem com a própria comunidade, as pessoas falam, mas você consegue comprar bebida na periferia, não, as pessoas não estão respeitando, as pessoas estão fazendo aglomeração. Como é que foi esse desafio da fiscalização, prefeito, durante essa fase, né, que priorizava aí a restrição? Primeira coisa que eu gostaria de dizer, que na minha avaliação não seria necessária fiscalização. Se cada um de nós tivesse a consciência daquilo que nós temos que ter. Nós somos responsáveis pelo momento, pelo coletivo. Pela minha vida, sim, mas pela vida do outro também. Aí não teria fiscalização. Mas naquilo que foi necessário atuar, nós atuamos. Fechamos empresas, fizemos orientações, rodamos aí mais de 6 mil quilômetros fiscalizando, em todos os pontos da cidade, e fizemos aquilo que é o papel nosso de fiscalização. Mas vou dizer para você, preferiria não ter feito fiscalização, porque eu acho que, no momento desse, certamente, com consciência, não seria necessário a gente atuar dessa forma. Tá certo. Prefeito, eu vou fazer um rápido intervalo aqui na nossa conversa. O Band Entrevista faz o intervalo. Na sequência, voltamos com o prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão, para discutir as medidas de combate e prevenção ao Covid-19 e já falamos de transporte coletivo. Eu volto já.
enfrentar a segunda onda da pandemia, muito mais mortal, a Prefeitura de Uberlândia tomou medidas duras, inclusive toque de recolher. E, com isso, conseguiu reduzir a velocidade de contágio e salvar mais vidas. A demanda por leitos de UTI caiu 85%. O índice de casos positivos já caiu 10%. E a taxa de transmissão do vírus reduziu de 1,29 para 1,03, uma das mais baixas. E para vacinar mais pessoas com segurança, a Prefeitura abriu novos locais e já vacinou 11% da população, reduzindo muito os casos graves em idosos vacinados. A situação ainda é de risco. Evitar o pior depende de você. Proteja-se. Use máscara. Prefeitura de Uberlândia. Estamos de volta aqui, então, direto da sala de reuniões aqui na Prefeitura Municipal de Uberlândia, prefeito Odelma, então, falando conosco a respeito dessas medidas aí de prevenção e combate ao Covid-19 na cidade de Uberlândia. Prefeito, em meio à pandemia, nós tivemos uma greve do transporte público, né? O horário de funcionamento, de rodagem dos ônibus, ele foi alterado em função do toque de recolher, vamos dizer assim, né? E motoristas com problemas de recebimento paralisaram os serviços e o que nós vimos no dia a dia foram menos ônibus rodando do que o previsto, pessoas amontoadas dentro dos ônibus, né? E um prazo de tempo, 15 dias, para se resolver essa situação. O quanto isso atrapalhou essa previsão do município em conter a doença? Baglete, a questão do transporte público é um desafio para qualquer administrador público no Brasil hoje, principalmente nas médias e grandes cidades. Nós precisamos ainda de achar um caminho, nós não temos esse caminho ainda de fazer esse transporte. Eu gostaria de fazer um transporte só com as pessoas assentadas? Lógico. Qual político não gostaria disso? Mas eu pergunto o seguinte, quanto é que vai custar essa passagem? Você já parou para pensar? Quem é que paga por isso? Então, eu acho o seguinte, o desequilíbrio econômico existe. Os trabalhadores estão certos em reclamar o que eles precisam de receber? Estão. Mas não era o momento correto para isso, na minha opinião. Esse momento é um momento depois que as questões normalizassem. Eu acho que tem que cobrar do empresário, tem que cobrar sim, ele tem que te pagar em dia. Mas ele também tem que ter as condições de poder pagar. Tem esse problema também. Então, acho que essa greve não foi um momento muito correto. E outra coisa, não cumpriram com a decisão que o Ministério do Trabalho tomou, que eles tinham que rodar com 60% das frotas. Não rodaram nem com 15%. Tanto é que a Prefeitura entrou na Justiça contra os empresários. Estamos cobrando deles hoje uma indenização de mais de 35 milhões de reais, espero ganhar. Porque o meu problema, Baglete, eu tenho que ter uma conciliação em quem faz o serviço público, que é a questão do transporte público, o usuário, que é o nosso trabalhador, que é o principal objetivo, e manter um equilíbrio entre esse sistema. Esta é a grande dificuldade. O ano passado, quando eu tentei fazer esse equilíbrio, vier dizer para todo mundo que eu estava dando dinheiro para empresário. Lembram disso? É o que o cidadão fala, o prefeito deu 35 milhões de reais para as empresas. Eu punha 20, eles foram na justiça e ganharam 25. Eu fiz justamente, sabe para quê? Para proteger o seu transporte público, não foi para empresário, não. Quando parou agora, é a questão do desequilíbrio que eu tentei corrigir lá atrás. Mas agora eu não vou corrigir mais não, agora eu vou ter que achar outra solução, porque eu não vou ser cobrado mais disso. Eu tentei uma solução, sim, visando quem? O trabalhador e o usuário do transporte público. Mas eu lhe pergunto, prefeito, o senhor não pode retirar a concessão hoje do transporte coletivo em Uberlândia, somando com a renovação, vão dar 20 anos. O senhor não pode retirar essas empresas e contratar outras a título de emergencial? Eu já disse a eles,
Ou eles cumprem o contrato que tem conosco, mantendo todo o contrato e arcando com as suas dificuldades, ou eles podem ir embora. O senhor pode romper o contrato com eles de Lógico, concessão? então, eu já disse a eles. Aí eu vou buscar um outro transporte para cá. Agora eu pergunto, quem é que será que vai querer vir para cá agora fazer transporte público na cidade de Uberlândia, recebendo a tarifa que recebe? Será que vai ter alguém que vai querer vir para cá? Está aberto. Quem quiser vir, que venha. Então foi nesse sentido. Na política, Bagnete, precisa de parar de usar de maldade, usar de politicagem, trabalhar com seriedade. Questão do Minas Consciente, que são as regras do governo do Estado, né? E isso deu até uma repercussão nacional, falando o seguinte, que Uberlândia tem regras próprias, até um pouco mais rígidas que as regras do Estado. E é verdade. Mas Uberlândia não segue o que dita o governador. Não segue. Por quê? Por quê? Porque você não pode comparar uma cidade igual Uberlândia, com 700 mil habitantes, com outros municípios menores. Como é que você faz essa comparação? Me explica. Você tem que ter um programa que enxergue todos os ângulos. Então, acho que o Minas Consciente... Aliás, esse programa que está aí, sabe de quem que eles copiaram? Do nosso. Pode olhar o nosso programa lá, está igualzinho o Minas Consciente de hoje. Foi o sistema que a gente estava adotando aqui antes dessa nova crise. Então, por exemplo, o Minas Consciente manda não fechar mais depois das 8, está fechado. Não deve abrir. Decisão dessa semana, o Estado voltou atrás e acabou com o horário, o toque de recolher, e o Uberlândia continua. Tem que ser mantido, sim, das 8 às 5. Como bebida à noite também não. Como festa à noite, vamos parar com isso, gente. A visita do presidente Bolsonaro a Uberlândia, ele provocou uma aglomeração no aeroporto, ele não estava de máscara, e o senhor, claro, fazendo as honras da casa, foi lá recebê-lo, pegou na mão do presidente e acabou sendo criticado, inclusive nacionalmente, que nós acompanhamos. Como lidar com uma situação como essa? O senhor fala, gente, fique em casa, e foi lá receber o presidente, que tem lá as suas convicções. Bagnete, eu recebo o presidente Bolsonaro, como qualquer autoridade que vier a Uberlândia, como prefeito da cidade de Uberlândia, que é minha responsabilidade fazer isso. Agora, o que a imprensa tentou fazer comigo foi me jogar com o do Bolsonaro. Não vamos jogar. Não vou ver nada na minha boca contra ele. Sabe por quê? Que eu vivi com ele 20 anos. Eu conheço o presidente. Ele é dessa maneira assim, é o estilo dele e ninguém muda ele. Acho que nessa pandemia ele tinha que estar atuando de outra forma? Acho. Isso eu falo para ele, presidente. Não vou usar mídia para poder dizer para ele, não. Falo para ele. No comportamento da pandemia, ele deve mudar as regras do governo dele. Aliás, vem mudando. Agora, disse também a ele, e vou dizer aqui agora, nos 2 anos de governo dele, não se fez tanto investimento no Brasil como se fez agora. 2 anos de governo dele, de infraestrutura, rodovia, estrada, ferrovia, tudo. Fizeram em 2 anos o que não fizeram em 20. Então, aquilo que é correto, é correto. Na pandemia, eu discordo com determinadas atitudes dele, inclusive a não prevenção. Ele não ajuda em nada com essa atitude. É opinião minha. Aí eu pergunto para o senhor, o presidente Bolsonaro, ele é um defensor do tratamento preventivo com cloroquina, hidroxicloroquina. Eu quero saber do senhor o seguinte, o senhor defende esse tratamento precoce? Qual que é a orientação na rede municipal de saúde? Porque às vezes o cidadão ele não sabe qual que é a posição do município. Estou gostando dessa estreia. Tá boa, não tá, prefeito? Muito boa. Também estou. Boa pergunta, de novo. Março de 2020, quando começou a pandemia, nós fomos nos nossos fornecedores e compramos todos os remédios que já na época preconizavam que iam ser usados no tratamento da Covid. Inclusive o tratamento precoce.
Março de 2020. Os tratamentos estão em todas as 36 farmácias do município de Uberlândia. Acontece que eu, que não sou médico, saí preconizando o uso de um remédio que a ciência hoje diz que não faz efeito, sabe para onde é que eu vou? Vou preso. Então, a decisão de receitar é médica. É o único que tem o direito de prescrever. Se ele entender que o tratamento é bom, então que ele prescreva e põe o seu CRM lá, número tal, médico tal. É assim que é feito. O remédio está lá. O remédio está na farmácia. O senhor falou de aquisição de remédios, eu gostaria de falar com o senhor sobre investimentos. Desde o início da pandemia, em fevereiro de 2020 até hoje, quanto o município investiu, para a gente falar de leitos de UTI, para falar de hospital, para falar de equipamentos, da onde saiu esse dinheiro? Ele veio parte do governo federal, veio do governo estadual ou só do caixa do município? Não. O governo federal nos ajudou muito em 2020. E eu digo e repito, vieram para cá 74 milhões de reais. E o município pôs em torno de 54 milhões. E o Ministério Público do Trabalho fez um acordo trabalhista e deu 1,7 milhão para o município. Em torno de 130 milhões de reais foi investido nesse período. Inclusive, nesse janeiro de 2021, tinha sobrado em torno de 20 milhões, 10 milhões desse recurso do ano passado. Hoje o município sustenta com os recursos próprios. O governo precisa vir nos ajudar de novo. E esse dinheiro deu para fazer o quê, prefeito? Tudo que você pensar. Por exemplo, no início da pandemia, nós tínhamos um hospital municipal com 250 leitos e 40 UTIs. Nada para Covid. Hoje nós temos um segundo hospital reaberto, que é o Santa Catarina, 112 UTIs abertas por conta do município, algumas credenciadas pelo SUS, é bem verdade, e nas UAIs e outras redes nós temos um total hoje de 190 UTIs abertas pelo município de Uberlândia, 190 do município de Uberlândia. Algumas credenciadas pelo SUS, sim, a maioria não. E em torno de 603, 610 leitos entre enfermarias e UTIs. Só Covid. Nessa união de esforços, igual o senhor está falando de recursos do governo federal, governo estadual, principalmente do caixa do município, nós também temos aí uma mobilização de empresários na cidade. Essa semana, inclusive, abriram um centro para receber pacientes. Nesse primeiro atendimento, surgiu uma polêmica, inclusive, de valores de UTI. Como é que o senhor vê esse auxílio de empresários? Ele é importante? Vamos separar. Todos os empresários que nos ajudaram, eu quero aproveitar esse momento e agradecer a todos vocês do fundo do meu coração. E disse a todos, vocês estão ajudando o nosso povo. Parabéns. Equipamentos, recursos, tudo aquilo que vocês deram para o nosso povo. Só Deus para lhes pagar tudo que vocês fizeram por eles. E aqui vai o meu reconhecimento. Vocês não faltaram ao município e não faltaram ao nosso povo. Leite de UTI, 856 mil, me parece, era o custeio de 6 meses de uma UTI. Aí, de novo, veio a politicagem. Essa que não leva a nada. Essa que quer desconstruir. O leite de UTI, em média, hoje, para se instalar, custa 125 mil aproximadamente. Então, se misturaram valor de montagem de uma UTI com o custeio de 6 meses de uma UTI. E fizeram isso. Quer dizer, meu amigo, você não está contribuindo com nada, não. Você está prestando um desserviço ao nosso povo e à nossa sociedade. Baguilete, antes de você entrar, quero só corrigir. Que negócio do UTI que você me perguntou aqui? Os 800 e tantos mil reais é o custeio de 110 leitos e de 9 UTIs, sabe aonde? Lá no Dr. Hans, que nós abrimos para o povo de Uberlândia. Não é montagem de uma UTI, não, meu amigo.
Então vamos dizer a verdade para o nosso povo. Para que fazer isso? O que você ganha com isso na sua vida? Me explica. Prefeito, a gente está caminhando para o final. Gostaria que o senhor falasse da campanha de vacinação. A gente percebe aí quase, nesse momento, 10% da população de Uberlândia já foi vacinada. Prefeito corrigindo ao vivo, 11%. Estamos chegando aos 12%. Da população. Esse caminhar da vacinação depende única e exclusivamente das doses enviadas pelo SUS, ou a Prefeitura, até reforçando o que eu já havia perguntado para o senhor, a Prefeitura vai poder adquirir vacinas para a população? Quer que eu vacine, mande vacina para cá. Agora, eu também não vou tentar de trabalhar e lutar para que, se for possível, o município de Uberlândia adquirir vacina e vacinar o nosso povo, eu também farei. Eu já fiz mais de 7 contatos internacionais, inclusive com empresários, na tentativa de comprar a vacina. Mas eu não me iludo, não. Isso é uma coisa muito complexa e complicada. Agora, vamos vacinar o nosso povo? Me dê vacina, que eu vacino toda a população de Uberlândia. Tem dinheiro no caixa para comprar vacina? Não. Se tiver vacina para vender, eu me viro. A saúde do povo e hoje é prioridade. Vou ter problema de orçamento? Vou. Não é orçamento, recurso até agora, não. É siglas orçamentárias. A gente não estava preparado para esse momento de gasto na saúde. Então, dentro da rúbrica orçamentária da saúde, nós estamos chegando no limite. Aí eu vou ter que cortar de outras áreas, por orçamento da saúde, e poder tocar a vida. Que a minha determinação, a prioridade é a saúde do nosso povo e a vida do nosso povo. Agora o senhor já deu um puxão de orelha na população, quando a gente falava não, de fiscalização. Não. Quando a gente falava de fiscalização, o ideal é que não tivesse fiscalização e todo mundo andasse na linha e colaborasse. A vacinação não quer dizer que a vida voltou ao normal. Não. O cidadão tem que ter consciência. Por exemplo, nós temos em torno de 11%, chegando a 12%, temos em torno de 5% de segunda dose, mas da segunda dose, para você falar assim, comecei a ficar protegido, é mais 2, 3 semanas. Depois da segunda dose. Não significa nada a primeira dose aqui. Eu tomei a minha. Mas eu tenho que aguardar a segunda dose, mais um prazo, mas aí eu tenho que ter outra coisa. Em respeito às pessoas que não vacinaram, eu tenho que continuar o mesmo procedimento como se eu não tivesse tomado vacina. Porque eu tenho que cuidar da minha vida, mas principalmente da vida do meu semelhante. A gente começou essa entrevista perguntando da saúde do senhor. O senhor está bom de saúde? Ué, o senhor falou que está beleza, eu vi que o senhor vacinou, está tudo certo. Não é causa de vacina, não. Está firme, estou vendo que o senhor está firme. Agora eu quero saber o seguinte, ainda estão falando da saúde do senhor, falando do futuro que a gente está falando. O senhor tem fôlego para mais uma campanha eleitoral? Não, Bagnete, meu compromisso agora não entra nessa não. Meu compromisso agora é tentar fazer o que eu puder fazer, tudo que for possível da minha vida, para tirar o nosso povo, a nossa população, dessa crise que está aí, dessa Covid. Hoje nada me tira da minha cabeça. A minha luta é para eu fazer o que eu puder fazer pelo nosso povo e acabar com essa pandemia na nossa cidade. Política não. Tá certo, prefeito. É que a gente, conhece o povo fala muito, eleições para governador se aproximando. Tem o governador Zema, tem o prefeito Calil de Belo Horizonte e tem o prefeito de Uberlândia, que está bem cotado. Não, a primeira coisa que nós temos que pensar, antes de qualquer coisa de eleição, é resolver a situação do nosso povo. A vacina para o nosso povo, emprego para o nosso povo e recuperação da nossa economia. Eu acho que é isso que hoje o político tinha a pensar. O político responsável hoje pensa nisso. Quero agradecer ao prefeito Adelmo pela entrevista, uma conversa franca, direta, sem meias palavras, para a gente estrear o nosso Band Entrevista. E o senhor deixou um recado, então, para o nosso telespectador aqui da Band Triângulo. Me perdoe pela maneira que eu fui, gente, mas que Deus nos abençoe. Vamos nos ajudar uns aos outros. A solução está em nós primeiro. Se nós fizermos a nossa parte, o nosso país nos der vacina, nós vamos vencer isso. Agora, sem ter ajuda mútua, de um respeitando o outro, respeitando a saúde e a vida de cada um, nós não temos caminho desse jeito. Eu peço a vocês, por favor,
vamos ter consciência e todos nós trabalharmos para acabar com essa Covid na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Boa noite, muito obrigado e me desculpem. Obrigado, prefeito Odelmo, boa sorte para o senhor. Obrigado você de casa, é com você aí, Vitor. A entrevista de Odelmo Leão a Ricardo Bagnetti você confere na íntegra no Facebook da Band Triângulo e também no canal do YouTube da Band Triângulo. E lembro para você que todos os sábados, 6:50 da noite, temos mais um compromisso com a informação aqui no Band Entrevista. Ótimo fim de semana e até segunda-feira.